Boa noite a todos. Estamos na nossa última live da semana de lançamento do livro Direito Humano Negativo, Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, desculpa. E não poderíamos ter um convidado melhor, um convidado mais adequado para essa nossa última live, para essa nossa live de encerramento. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Magno, que é o pioneiro da defesa jurídica da educação domiciliar no Brasil, o grande pioneiro da defesa jurídica da educação domiciliar no Brasil. É diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar, da ANED. Tive a honra de sucedê-lo aí, substituí-lo nesse posto por um período de mais ou menos 2 anos, mas agora o Alexandre está de volta, muito conhecido das famílias educadoras. Recebi mensagem de gente com muita expectativa por essa live, e estamos aí então nessa última live, né, dessa semana de lançamento do livro, e vamos conversar um pouquinho com o Dr. Alexandre aqui sobre a educação domiciliar e os direitos humanos, né? É um tema que ele também tem trabalhado bastante, tem enfatizado bastante. Talvez a grande questão aí do livro, propriamente, seja articular isso, relacionar isso com a tradição da lei natural. E também vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tivemos algumas conversas proveitosas sobre isso Uhum, via WhatsApp, né, esse ano mesmo, né, Alexandre? E isso, inclusive, sim. serviu de inspiração também para essa ênfase que, ao final, foi dada ao livro. Então, devemos muito ao doutor Alexandre, às famílias educadoras, né? E, com certeza, eu também, por conta dessa interlocução tão proveitosa que tivemos aí alguns meses atrás, este ano ainda, que serviu certamente de inspiração também para a ênfase que nós temos no livro. Alexandre, então, fique muito à vontade, se você quiser complementar sua apresentação, achar importante acrescentar alguma coisa, né? Mas já passo a palavra para você aí, para que você possa colocar as suas considerações, as suas impressões, né, a respeito da educação domiciliar como um direito humano, na perspectiva do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Fique muito à vontade, por favor, e mais uma vez, muito obrigado por atender a esse convite. Carlos, é um grande prazer estar aqui. Tive a honra de ler em primeiríssima mão o livro É verdade, e, esqueci de mencionar que foi o Alexandre que escreveu o prefácio do livro. Desculpa, essa foi uma, foi uma falha aqui do calor do momento. e eu tive uma sensação que raras vezes eu tive na minha vida de ler um livro e pensar assim, esse é um livro que eu gostaria de ter escrito. É Obrigado. quase uma inveja, assim. Poxa, esse cara falou de um negócio importante. Mas, Carlos, quanto tempo eu tenho mesmo? Estamos tranquilos, é mais pelos seus horários, pelo seu compromisso. A gente tem feito as lives em torno de 1 hora, mas pode ser um pouquinho mais, pode ser menos, fique muito à Tá vontade. bom. Então, vamos conduzir isso como um bate-papo e a Uhum. gente vê o desenvolvimento. Pessoal, é um prazer realmente estar aqui. Esse é um tema que, para mim, é muito caro, é muito importante. E eu tenho trazido para o Brasil toda essa temática de educação domiciliar como direito humano e mais, reforçando durante esses anos todos a importância dos direitos humanos para a defesa da família. Eu vou chegar nisso aí, mas antes eu gostaria de falar um pouco de direitos humanos. Eu vou começar contando 2 causos, 2 situações que eu passei fora do Brasil que me marcaram muito. No dia 3 de setembro de 2019, eu estava representando o país na ONU por uma disputa de uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Foi uma experiência muito marcante, mas talvez o mais marcante para mim tenha sido conversar sobre o assunto com um diplomata das antigas, que já estava há 40 anos na carreira, ele me falando de ONU, de direitos humanos, aquelas coisas assim, bem de quem vive aquilo ali. O sujeito trabalha na missão brasileira na ONU. E ele me disse uma coisa, uma frase, da viagem inteira a Nova York, uma frase que ele me disse que
que marcou. Ele disse assim: hoje, direitos humanos são consenso. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum país se diz contra a ideia de direitos humanos. Diz, sei lá, diz que isso é uma bobagem, que isso é uma invenção ocidental, etc., etc. Não, a ideia de direitos humanos se tornou hegemônica, uma espécie até de moral universal. Mas vocês podem pensar, tá bom, né? Falar que direitos humanos é importante é uma coisa, realmente cumprir, aplicar os direitos humanos é outra bem diferente. Eu respondo, sim, mas percebam que essa concordância no discurso é o primeiro passo para que os direitos humanos possam ser exigidos e cumpridos em todos os lugares do planeta. Então, a gente tem a hegemonia da ideia de direitos humanos. Os desafios agora estão na prática. Existe uma frase famosa de Norberto Bobbio, em que ele dizia o seguinte: tudo já foi declarado, cabe agora aplicar. E é exatamente essa a nossa situação. Mas tem outra questão, outro caso que eu quero contar para vocês, para ilustrar isso aqui. Quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, entre 2013 e 2014, existia uma matéria chamada Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Era uma coisa absolutamente fascinante, mas, de novo, teve um detalhezinho que chamou muita a atenção, que o professor, aliás, o professor indiano, era uma classe bem internacional, o professor chegou e disse o seguinte: essa questão do fundamento dos direitos humanos é muito controversa e é melhor a gente não discutir aqui. Então, eu parei e pensei assim, ué, por que é tão controversa assim? Por que, de certa forma, direitos humanos, o fundamento dos direitos humanos virou um tabu? Percebam a diferença entre uma situação e outra. Um diplomata dizendo que o discurso de direitos humanos é hegemônico, que todos concordam com isso, e um professor de direito dizendo assim, melhor não falarmos da base dos fundamentos dos direitos humanos. Então, eu, intrigado com aquilo, eu fui perguntar para outro professor, bem mais velho, um professor de filosofia do direito, um assunto totalmente diferente, ainda nesse contexto do mestrado. E ele me disse o seguinte, aliás, eu perguntei para ele o seguinte: professor, muito interessante essa ideia de direito natural. Assim, é fácil de concordar com isso porque é de muito bom senso. Mas qual é a utilidade de se falar em direito natural hoje em dia? E aí ele fechou o círculo, porque ele disse: a grande finalidade do direito natural hoje, a grande utilidade, para ser mais exato, é fundamentar os direitos humanos. Então, percebam que o direito natural é um tabu hoje nas universidades, nos tribunais. Quase não se fala de direito natural. Na verdade, se formos ver os professores, os scholars especializados em direito natural, são poucos e ocupando nichos bem específicos. Mas a gente percebe que é aquela presença invisível dentro do contexto dos direitos humanos. Mas eu acho que para vocês eu posso ser bastante direto. Por que incomodou tanto aquele professor que não podemos falar sobre os fundamentos dos direitos humanos? Por que nós não podemos falar de direito natural? Bem, o professor Carlos vai saber explicar isso bem melhor do que eu, mas eu creio que o motivo aqui é o grande tabu hoje da nossa civilização.
é admitir que ela foi fundada em bases cristãs. E o direito natural, nós sabemos que existem várias teorias, mas as teorias mais bem elaboradas, as mais profundas e complexas, vieram da tradição cristã. Então, é dizer o seguinte: olha, sem cristianismo não teria havido o próprio conceito de direitos humanos. E esse é um ponto para nós entendermos bem pelo seguinte: nós cristãos, nós conservadores no Brasil, nós vemos todas as iniciativas internacionais com muita suspeita. Nós logo falamos que isso é coisa de globalista, eles querem dominar tudo. Eu me lembro uma vez que eu publiquei uma foto de uma conferência internacional de educação domiciliar. Eu fazia parte de uma organização internacional de educação domiciliar, Global Homeschool Exchange. Publiquei essa foto e o pessoal começou a me criticar, me chamar de globalista. Mas talvez o que as pessoas precisem entender que organismos internacionais como a ONU, a Arena Internacional, não é uma pessoa, não é um agente. Na verdade, é um palco em que vários agentes tentam influenciar o curso dos acontecimentos. E a questão é: será que nós podemos nos dar ao luxo de estar ausentes desse palco? E, para mim, a resposta é bastante óbvia: não. Nós temos que estar presentes também. E aí, tem algo que me chocou muito quando eu resolvi ler os tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou. Nós tivemos, na área jurídica, uma total ausência de formação com relação aos tratados internacionais de direitos humanos. Esse tema foi falado, no máximo, de passagem na disciplina, sei lá, Direito Internacional Público. Mas qual foi o choque, aliás, os choques que eu tive ao ler esses tratados? Em primeiro lugar, eles não fazem parte de alguma coisa externa, estranha ao nosso direito. Eles foram incorporados ao nosso direito. Então, você tem normas de processo civil, processo penal, direito de família, direito civil, direito educacional, nos tratados internacionais. E aí eu me pergunto, e sinceramente até hoje não consegui responder essa pergunta, por que é que, por exemplo, nos livros de direito de família, você não tem nenhuma referência aos 8 tratados internacionais de direitos humanos que citam expressamente a família, todos eles assinados pelo Brasil? Por que os tratados mal são mencionados na nossa jurisprudência e na nossa doutrina? Apesar de terem sido ratificados pelo Brasil, apesar de valerem como norma interna, é como se eles não existissem. É algo, pessoalmente, assustador para mim. Como é que você pode ter um desconhecimento, um desprezo tão grande por algo que é tão relevante? Percebam que já está firmado há muito tempo na jurisprudência o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos têm status supralegal e podem até ter status de emenda constitucional, se forem aprovados com esse quórum. Mesmo assim, nós os esquecemos. Se você pegar a jurisprudência dos nossos tribunais, são raríssimas as menções aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, eu levei outro choque, que foi perceber que todos esses tratados eram totalmente pró-família, totalmente pró-vida. Aliás, eu vou até dar 2 exemplos rápidos disso. Convenção sobre os Direitos das Crianças, ratificada pelo Brasil em 1990, diz que os direitos das crianças devem ser protegidos, inclusive antes do nascimento. Então, na prática, proibindo o aborto. Ninguém no movimento pró-vida no Brasil menciona isso. Então,
você pode se perguntar assim, não, mas espera aí, eu já ouvi falar de declarações de direitos que são antifamília, que são contra a moral cristã, etc. E aí que está a sutileza do negócio. Os tratados internacionais de direitos humanos são norma jurídica. Declarações são apenas opiniões, opiniões de caráter doutrinário, mas não têm uma força vinculante. Inclusive, de forma matreira e até mal intencionada, eu acho, alguns tribunais têm colocado declarações como fontes do direito na hora de fazer as suas decisões. Mas os tratados é que são as fontes do direito, no caso. Então, eu quero dar um exemplo para vocês aqui de como a arena internacional pode ser utilizada por nós, cristãos, conservadores, que realmente acreditamos num direito natural, ordenado por Deus. Eu vou falar do artigo 26, item 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi proclamada na ONU em 1948. Aliás, antes disso, um parêntese. A gente tem a Carta Internacional de Direitos Humanos, que são 3 documentos: a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Os dois de 67, mas só ratificados no Brasil em 92. Ok. Então, o que esse artigo 26 da Declaração Universal diz? Que as convicções morais e religiosas dos pais devem ser respeitadas por todos na educação dos filhos. Isso aí tem consequências imensas, porque, afinal de contas, se as minhas convicções morais, se as minhas opiniões, se as minhas posições filosóficas e se as minhas convicções religiosas, a minha crença religiosa é protegida na educação dos meus filhos, significa, na prática, que desde 1948 está lá proibida a doutrinação das crianças nas escolas. Por quê? Porque a doutrinação é exatamente o desrespeito a essas convicções morais e religiosas dos pais. Mas o mais bacana disso aí foi perceber como isso surgiu. E olha só, gente, surgiu graças ao lobby de 2 entidades de nome muito curioso: a União Judaica Mundial e a Liga das Mulheres Católicas. Eu nem sei se essas organizações ainda existem, mas o fato é que elas fizeram pressão para que esse item fosse incluído no artigo 26 da Declaração Universal. E qual é o fundamento que deram? Nós queremos evitar que a doutrinação feita pelos nazistas se repita. Então, percebam, toda a estrutura jurídica para a primazia da família na educação dos filhos já está colocada nesses instrumentos internacionais. Tanto que a própria Declaração Universal diz que cabe aos pais escolher o tipo de educação a se dar aos filhos. Percebam que tipo é uma palavra tão genérica, tão ampla, que inclui facilmente educação domiciliar ou escolar, inclui as mais variadas concepções pedagógicas e metodologias. Ah, mas nenhum tratado internacional de direitos humanos fala com todas as letras de educação domiciliar. Aí, há 2 motivos para isso. E o primeiro motivo é o seguinte, que o movimento global de educação domiciliar é um fato recente, é um fato deste século. A primeira Conferência Global de Educação Domiciliar aconteceu há apenas 9 anos, em Berlim, na Alemanha. Nós já estamos na 4ª conferência do ano passado, que foi virtual. Então, é um movimento novo.
Mas tem outro motivo, que a gente discute tanto essa questão do direito à educação domiciliar, do direito dos pais optarem pela educação domiciliar, que a gente acaba se esquecendo do seguinte: educação domiciliar e educação são coisas que se confundem no final das contas. Por quê? A educação ela tem que ser integral. Ela tem que prover as necessidades de desenvolvimento físicas, mentais, sociais, emocionais e espirituais das crianças. Essa lista aqui, gente, não saiu da minha cabeça, não. Isso está no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa educação integral, a escola não pode dar. Percebam que aqui eu não estou criticando o sistema escolar, que tem seus defeitos, suas virtudes, mas eu estou falando simplesmente de uma impossibilidade fática, por um motivo muito simples. Você pega lá a tiazinha da escola infantil, escola primária, coloca 30 crianças para ela cuidar, aí você quer realmente que ela seja responsável pelo desenvolvimento moral, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento físico, mental, social de todas as crianças. Poxa, se ela conseguir transmitir algum conhecimento, já é muita coisa. Mas Hoje em dia os professores estão agradecendo que sobrevivem ao fim do dia, né, Alexandre? Nas escolas. Então, percebam, é até uma questão de empatia com a situação do professor. Porque é como se chegassem para alguém que vendia, sei lá, vamos imaginar uma situação até boba, mas para ilustrar. O sujeito tem um sacolão e é excelente em vender frutas, verduras e legumes. E aí chegam para ele e diz assim: olha, eu acho que você faz isso tão bem que poderia acrescentar carnes também. Então, o sujeito foi convencido e do lado do sacolão, aliás, num cantinho do sacolão, ele colocou lá um açougue. Então, ele administrava ao mesmo tempo um açougue e um sacolão. Ele começou a ficar muito cansado, mas dava um jeito. Se esforçando até não poder mais, aí alguém chega e diz assim: nossa, você faz tão bem essas coisas, por que você não resolve agora fazer um day trade, investir no mercado de ações? E aí o sujeito ficou completamente louco. Eu dei esse exemplo exagerado para dizer o seguinte: os professores estão estressados e muitas vezes completamente exauridos, porque é exigido deles muito mais do que é possível dar. O nível de exigência é sobre-humano. Então, tem uma coisa que eu sempre repito nas minhas falas, que é: educação domiciliar, muito antes de ser um direito, é um dever dos pais. O movimento da educação domiciliar no Brasil e no mundo, ele ajuda a todos os pais, inclusive aqueles que têm filhos na escola, a se lembrarem de que a educação dos filhos é um dever, de que ela deve ser feita em qualquer situação. Porque, infelizmente, é muito comum, e provavelmente a situação mais comum, é os pais matricularem os filhos na escola e deixarem a educação dos filhos totalmente por conta da escola. Isso é uma terceirização do poder familiar, das atribuições dos pais. E, juridicamente falando, não é, Carlos? Não dá para falar em terceirização de poder familiar, não existe isso. E aí, quando você pega lá no artigo 1641 do Código Civil, que está falando das decorrências do poder familiar, qual é a primeiríssima? Dirigir a criação e educação dos filhos. Vocês percebam que o Código Civil não está falando de simplesmente educar e criar os filhos. Está falando de dirigir a educação e criação dos filhos. Isso aí bate muito bem com a Declaração Universal de Direitos Humanos, falando do poder dos pais escolher o tipo de educação a ser dada aos filhos.
da Convenção sobre Direitos das Crianças, dizendo que os pais têm primazia na educação dos filhos. Então, percebam aqui, toda essa legislação que eu tenho falado, Constituição Federal, legislação nacional, tratados internacionais, ela é íntegra. A gente pode ver essa legislação como uma coisa só. Então, os direitos humanos não são algo estrangeiro, algo de fora, algo que não tem a ver com a gente. Não, isso está completamente integrado na nossa legislação e a nossa legislação foi profundamente influenciada pelos direitos humanos. O ECA mesmo foi muito influenciado pela Convenção sobre os Direitos das Crianças. A Constituição de 88 foi influenciada pelos tratados internacionais também. Então, quando estamos falando de educação domiciliar, estamos falando simplesmente de educação, no sentido mais integral da palavra. Ah, mas eu não tenho condição de educar em casa, por isso eu mando meus filhos para a escola. Quem diz isso não está entendendo aqui o espírito da coisa, o significado da educação domiciliar. Você educa em casa em qualquer situação, seu filho estando na escola ou não. E aí, eu e um grupo de especialistas em direito da educação domiciliar começamos a estudar isso a fundo. Foi no decorrer de 2015, 2016, várias reuniões com representantes de vários países para ver essa questão das relações entre direitos humanos e educação domiciliar. E foi com muita honra que eu aceitei o convite para escrever o primeiro rascunho dos princípios do Rio de Janeiro, que foi a Declaração de Direitos Humanos para a Educação Domiciliar. E o que nós quisemos fazer nesses princípios do Rio de Janeiro? Nossa intenção foi mostrar de uma forma bastante didática que o direito à opção pela educação domiciliar é um direito humano já garantido implicitamente nos tratados internacionais, que é uma decorrência necessária de vários dispositivos dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, esse se tornou o mais importante documento internacional já escrito a respeito de educação domiciliar. Infelizmente, esse documento e toda a situação dos tratados internacionais não foi devidamente considerado no julgamento do recurso extraordinário 88815 do STF em 2018. Na verdade, eu confesso para vocês, para mim foi deprimente assistir a esse julgamento, porque nós fizemos toda a argumentação, a ANED entrou como amicus curiae, como um especialista a serviço da corte. Eu estava numa situação muito esquizofrênica na época, porque quando eu redigi as nossas alegações para o STF, era governo PT ainda e eu estava no MEC, na consultoria jurídica do MEC, e o ministro era Luiz Mercadante. E, enquanto eu redigia as alegações da ANED a favor da educação domiciliar, tinha um colega a 2 metros de mim redigindo as razões contra a educação domiciliar para ser apresentadas ao STF. Então, nós apresentamos. E, para minha grande tristeza, e foi um dia que, cá entre nós, eu perdi muito do respeito pelo STF, a grande tristeza, toda essa argumentação foi praticamente desconsiderada. E, no final das contas, nós tivemos umas surpresas. Poxa, esse julgamento ele durou 2 tardes inteiras. Foi, de certa forma, exaustivo. No total, deve ter sido
mais de 8, 9 horas, a gente chegava até a noite com isso. Então, foi impressionante ver a importância que os ministros do STF deram a isso, mas, por outro lado, foi impressionante ver a falta de preparo e de interesse deles para entender realmente dessa situação. E eu me lembro, pouco depois do julgamento, aliás, pouco não, alguns meses depois que saiu o acordo, a decisão, eu resolvi imprimir esse acordo para ler. E eu confesso, coisa chata de ler, coisa confusa, mal escrita, não é, Carlos? É verdade. Na verdade, eu só consegui entender esse acórdão depois que eu li o livro do Carlos. Que isso, bondade sua. Porque ele fez assim toda uma descrição analítica e viu um punhado de confusões que o próprio acordo fazia e chegou a essa conclusão que, para mim, é invencível. Que é por isso que eu falo que eu gostaria de ter chegado a essa conclusão. Que, gente, o entendimento que está nesse livro, se for adotado pelos nossos tribunais, vai resolver os problemas jurídicos das famílias que educam em casa. Simples assim. Porque a ideia central que o Carlos coloca, no final das contas, é muito simples, apesar de toda a sua fundamentação bem elaborada, é lembrar o seguinte. Em primeiro lugar, o STF disse que a educação domiciliar não é inconstitucional. Poxa, você já fazer uma afirmação com uma negativa. Então, vamos falar direito, né? A educação domiciliar é constitucional, está de acordo com a Constituição, e, portanto, todas as normas que proíbem a educação domiciliar, que são um artigo do ECA e outro da LDB, são inconstitucionais. Ok? Mas o STF, na confusão, não falou isso com todas as letras. Segundo lugar, disseram que a educação domiciliar não é um direito público subjetivo. Poxa, Carlos, cá entre nós, essa expressão direito público subjetivo é muito ruim. Eu sei que está na LDB, mas, afinal de contas, se o direito é público, ele é subjetivo também. E direito público subjetivo é simplesmente aquele que pode ser exigido do Estado. Isso. Então, qual que foi o nó de víboras que o Carlos desatou no livro dele? Nó de víboras... Não peguei muito pesado, não, foi. Que, não sendo a educação domiciliar um direito público subjetivo, o Estado não tem obrigação alguma de apoiar a educação domiciliar. E por um motivo bastante simples, que, no final das contas, é básico para quem tem alguma formação jurídica. É o princípio da legalidade. O Estado só pode fazer alguma coisa se estiver previsto em lei. Não há nenhuma lei para a educação domiciliar, então o Estado não pode fazer nada a respeito. E não pode, por exemplo, dar algum tipo de benefício para as famílias, dar algum tipo de certificação. O Estado só age dentro da lei, o famoso princípio da legalidade no direito administrativo. E aí, uma coisa muito bacana do livro é essa nossa lembrança do seguinte, gente. Sempre falam que educação é um direito social. Inclusive, a educação está lá no artigo 6º da Constituição Federal como um dos direitos sociais. Mas, pessoal, não é que isso está errado, é que isso é incompleto. Vamos colocar direitos sociais, direitos públicos subjetivos, são a mesma coisa, são coisas que o Estado deve fazer para você. E por que está incompleto? Pelo simples motivo de que existem várias dimensões e gerações de direitos e a educação não é apenas um direito social, é também um direito individual. Aliás, uma curiosidade que chega a ser uma filigrana, mas ilustra bem o ponto. Nesses tratados internacionais são feitos vários comentários
por órgãos da ONU. E são comentários muito bem feitos, aliás. E um deles fala sobre restrição de direitos. Então, assim, em que situação os direitos humanos podem ser restritos? E aí explica toda a fundamentação disso. Inclusive, vou aproveitar para fazer o meu merchan também, Carlos, que daqui a Fica à vontade, Alexandre, por Daqui favor. a um mês ou dois está saindo o meu livro Direito da Educação, Fundamento e Prática. E o que eu mostrei? Existem condições para você restringir os direitos individuais, inclusive o direito à educação, e existem direitos que são absolutos. Ah, mas eu sempre ouvi falar que não existe direitos absolutos. Tem um comentário muito interessante que diz o seguinte: alguns direitos não podem ser violados, não podem ser restritos em hipótese alguma. Por exemplo, na educação, você não pode ter, em hipótese alguma, um sistema discriminatório contra mulheres, minorias, pessoas com deficiência, etc. Em hipótese alguma. Você também não pode ter, em hipótese alguma, mesmo casos mais extremos, a permissão para a tortura. Agora, o que me chamou a atenção? Uma das normas absolutas de direitos humanos é o respeito às convicções morais e religiosas dos pais. Isso está expresso num desses comentários. Poxa, se tem status de norma absoluta, é porque isso aí tem uma importância bem especial. Então, o que nós temos aqui é uma coisa que fiquei trocando umas ideias por WhatsApp com o Carlos durante algum tempo, né? Porque eu lia o livro dele e me dava uma agonia. Pensava assim, poxa, está tudo muito bacana, mas como é que a gente leva isso para os tribunais, para a prática? E a resposta acabou surgindo meio naturalmente. O veículo para o direito natural são exatamente os direitos humanos. E a gente achou também outra porta de entrada que não é muito utilizada no Brasil, mas que eu ainda quero explorar mais, que é a questão da objeção de consciência. Porque percebo, a liberdade de consciência é algo muito sério, a ponto de ser permitido na nossa Constituição Federal desobedecer uma lei, uma ordem, por motivo de convicção religiosa, política ou filosófica. Ora, se você acredita numa ordem natural, e até numa ordem sobrenatural, se isso aí faz parte do seu sistema de valores e até da sua própria religião, você pode invocar isso aí para descumprir uma ordem a todos imposta. E, Carlos, para mim, um dos mistérios no Brasil é por que a objeção de consciência é tão pouco utilizada. Nós vemos várias ocasiões de desrespeito aos direitos individuais, mas as pessoas ainda não têm muita noção desse instituto, que quase sempre E se... está precisando realmente ter repercussão, né, Alexandre? Porque muitas discussões e até questões que têm surgido aí, elas têm a objeção de consciência como uma grande válvula de escape. Basta pensar, né, nesses países vizinhos que estão aprovando legislação de aborto. Como fica o médico cristão numa situação como essa? Uhum. O médico cristão tem que ter ao seu dispor a objeção de consciência. Né? Esse é só um exemplo para mostrar como Sim, realmente esse é um assunto que precisa ganhar atração atualmente. Né? sim. E, ao que eu saiba, só tem duas categorias profissionais em que é previsto expressamente o direito à objeção de consciência, que são os médicos e os advogados. Mas a objeção de consciência é um direito para todos. Mas um detalhe importante aqui no nosso contexto é o seguinte: os pais são os representantes dos filhos menores.
isso significa que os pais são responsáveis por tomar as decisões por eles. E uma dessas decisões pode ser, inclusive, se recusar por motivos filosóficos, políticos ou religiosos a cumprir uma ordem. Então, os pais podem fazer objeção de consciência com relação aos filhos. É o que eu chamaria de uma objeção de consciência parental e até educacional. Porque, no final das contas, por que nós fazemos educação domiciliar? Por uma questão de consciência. Porque nós consideramos que isso é o melhor para os nossos filhos, em todos os níveis. Então, no limite, nada impede que uma família que está sendo processada por educar em casa invoque a objeção de consciência. E é até curioso que a Constituição diz o seguinte, pode ser prevista uma obrigação alternativa. Você não quis fazer aquilo, tem que fazer outra coisa. Por exemplo, você não quis fazer serviço militar, faz um serviço civil. Mas quando não é prevista uma prestação alternativa, você não tem que cumprir obrigação nenhuma. E, para o nosso caso aqui, não existe essa prestação alternativa. Eu faria até uma piada aqui, Alexandre, uma brincadeira, uma anedota. Não quero enviar para a escola por objeção de consciência. A minha obrigação alternativa, a minha prestação alternativa é educá-lo em casa. A coisa, ela é autoexplicativa, ela é autoevidente. Exatamente. Né? E, poxa, educar os filhos em casa dá um trabalhão, né? Isso não é pouca coisa, não. Mas, Carlos, você tem mais alguma coisa em mente que a gente possa conversar? Eu gostaria de pontuar algumas coisas à medida que foram me surgindo aqui à medida que você foi falando, porque realmente você fez uma exposição assim brilhante do assunto, uma verdadeira aula. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando está tão satisfeito quanto eu. Mas queria reforçar algumas coisas, até algumas coisas que foram surgindo ao longo da semana e pontuar de novo aqui. O primeiro, lá no comecinho, ou mais no começo da sua exposição, nós devemos lembrar, então, é importante a gente reforçar isso, né? Que à luz da tradição da lei natural, a partir da abordagem da professora Melissa Moschella, por exemplo, e à luz dos tratados internacionais de direitos humanos, e a tradição ajudando a compreender os tratados, a rigor, todas as famílias são famílias educadoras. Muitas famílias não podem até não ter consciência disso, mas elas são pela natureza das coisas, pelo vínculo que os pais têm com os seus filhos, pelo vínculo biológico, vínculo moral. Né? A doutora Ângela ontem até mencionou que o próprio movimento das famílias educadoras brasileiras, as famílias de educação domiciliar, tem feito com que muitos pais tenham despertado, não necessariamente para a educação domiciliar, mas para essa sua responsabilidade primordial. Né? A diferença é que as famílias que nós chamamos de educadoras, né, a questão, aqui só um parênteses, né, é que falta no Brasil talvez um vocábulo como o homeschooler, né, dos Estados Unidos, e a gente adapta para a família educadora, mas o homeschooler acaba servindo bem, ele não é ambíguo nesse caso, né? Mas as famílias educadoras, elas apenas são aquelas que chamam para si de forma mais direta, os pais educadores, né, são aqueles que chamam para si de forma mais direta e mais séria essa responsabilidade que é de todos. E por ser uma responsabilidade, um dever que é de todos, então a esses pais deve ser garantido o direito para os meios para desempenharem esse dever. Acho que essa é uma coisa muito importante que precisa ser bastante enfatizada, né? Um pouquinho da história do livro a gente tem falado aí ao longo da semana. Quer dizer, todas as pessoas que foram convidadas nessa semana de lives é porque realmente, além de ter um conteúdo fantástico, uma contribuição fantástica a respeito do assunto, estão envolvidas diretamente no surgimento do livro. E com o Alexandre não foi diferente, né? Eu mandei para ele um manuscrito, ainda quando era um artigo
né, um esboço de um artigo, mandei o trabalho da professora Melissa para ele, mandei o artigo que eu estava esboçando para escrever em conjunto com o professor Vitor Salles Pinheiro. E realmente naquela época, naquele momento, a abordagem sobre os direitos humanos era algo muito circunstancial, só para não deixar passar batido, porque era um artigo sobre o direito natural, né? E aí, desse diálogo com o Alexandre, inclusive, é que surgiu a ideia, e com a transição para um livro, né, é que surgiu essa ideia de, não, eu vou reforçar isso, vou trabalhar mais o sistema internacional, até porque o sistema internacional são os direitos humanos que nos garantem essa força jurídica efetivamente reconhecida no âmbito interno, né, no direito brasileiro. Então, essa conversa foi muito proveitosa nesse sentido. E inclusive, o capítulo do livro que trata sobre a lei natural e os direitos humanos, ele foi também inspirado pelo relato que o Alexandre fez acerca desse professor. Isso que ele passou para vocês aqui, ele me passou por WhatsApp nas conversas, e disse, olha, realmente é um ponto muito importante para trabalharmos. E assim como o professor do Alexandre lá nos Estados Unidos, o professor do Alexandre no mestrado lá nos Estados Unidos, eu tenho um professor da minha graduação aqui no Brasil mesmo, né? O professor da Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Barzotto, que articula muito bem essa compreensão do sistema internacional de proteção dos direitos humanos à luz da tradição da lei natural, né? Então, a sua participação aí foi realmente... Você pode ter sido um livro que você gostaria de ter escrito, Alexandre, mas, de certa forma, você também escreveu, porque a sua contribuição foi muito importante mesmo para esse desenvolvimento, né, para essa transformação daquele artigo de 40 páginas num livro de mais de 200, né, junto com o artigo da professora Melissa como um primeiro capítulo, né? Eu acho que seria interessante a gente falar, quando fala de direitos humanos, né, e eu sei que é um assunto também que você articula com muita maestria, a gente mencionar um pouquinho o princípio da subsidiariedade, porque, refletindo sobre o assunto, eu também cheguei à conclusão de que a única forma de conciliar esse dever estatal universal, ou esse dever estatal de universalização do ensino, né, com a salvaguarda da consciência, com a salvaguarda desses direitos dos pais, é de fato pela via da subsidiariedade, né? Ou seja, o Estado precisa ser compreendido necessariamente como um auxiliador da família, e não o contrário, não tem como ser diferente. Porque se eu quero garantir liberdade de consciência, se eu quero garantir primazia dos pais, mas eu atribuo uma primazia igual ou até maior ao Estado, fatalmente essa liberdade de consciência, essa liberdade de crença está destruída. Ou seja, querer afirmar uma primazia do Estado, né, um controle de agenda do Estado, não precisamos nem entrar nas questões mais sensíveis de doutrinação, mas simplesmente essa primazia do Estado e garantir também a liberdade de consciência e de crença das famílias é o que eu trabalho no livro algumas vezes como uma contradição performática. Essa contradição performática, em particular, eu acabei não minudenciando. Assim como não minudenciei também a consequência, o corolário da abordagem, que é a consequência da objeção de consciência, que você tão bem enfatiza, mas é algo para um segundo momento, quem sabe um artigo que possa ser escrito aí, até podemos conversar de escrever um artigo com autoria nesse sentido, ou fica a sugestão para você escrever um artigo sobre isso também. É muito importante que a gente realmente desenvolva intelectualmente esses aspectos hoje no Brasil, né? Mas dito tudo isso, Alexandre, eu acho que seria interessante nós conversarmos um pouquinho mais, até porque eu mencionei na live com o Vitor, na live com a Ângela, mas a gente não aprofundou, e eu acho que a gente podia aproveitar toda essa sua bagagem para aprofundar e falar um pouquinho mais sobre o princípio da subsidiariedade e esse papel do Estado no que diz respeito à educação. Pois é. O que é esse princípio da subsidiariedade? É simplesmente a concepção de que o que as unidades menores podem fazer, as unidades maiores não devem fazer. Então, se o indivíduo consegue fazer, ótimo,
Mas se ele não consegue fazer, tem a família. Se a família não consegue, tem a comunidade mais próxima. Se a comunidade não consegue, tem a cidade, depois o Estado e, por fim, a União. Então, nós estamos falando aqui da autonomia do que um filósofo, que me fugiu o nome, chamou de entes intermediários entre o indivíduo e o Estado. Essa autonomia é uma Não é o questão Abraham de... Kuyper, Alexandre? Desculpa. Porque Não, você trabalha sim, o sim. Kuyper também no seu livro. Agora não me lembro se essa expressão do Kuyper. O Kuyper fala em esferas de soberania, mas eu não sei Isso. se é exatamente dele essa expressão. Pois é. E eu até acredito que a essência do conservadorismo seja exatamente a autonomia desses entes intermediários. Assim, não é o indivíduo que fica isolado, atomístico, numa relação de dependência e de medo para com o Estado. Você tem a proteção dessas entidades, dentre as quais a família se destaca. E olha, de novo, a influência da teologia no direito. Por quê? Nós sabemos que o princípio da subsidiariedade foi anunciado de maneira completa pelo Papa Pio XII no final do século XIX. E isso aí tem tudo a ver com a teologia calvinista de Abraham Kuyper, que fala das esferas soberanas. As esferas soberanas simplesmente traz a seguinte concepção, de que não existe uma soberania estatal. Não existe um poder estatal supremo sobre todos. Existem soberanias das várias instituições sociais. E essas instituições sociais são soberanas no quê? Nas suas finalidades intrínsecas. E esse é um ponto fantástico do Abraham Kuyper, que, aliás, ele, além de teólogo, foi primeiro-ministro da Holanda, é um filósofo que é muito interessante se conhecer. E por que isso é fundamental para nós? Porque a família é uma dessas esferas soberanas. E aí você se pergunta, o que a família faz? Ora, a família, basicamente, cria e educa os filhos. É para isso que a família existe, resumindo aqui. Então, dentro dessas atribuições, a família é soberana. Inclusive, eu dei uma sorte danada numa viagem anos atrás no Chile. Eu achei um autor de direito administrativo que dizia com todas as letras que família e Estado se relacionam como dois entes soberanos e que o Estado não tem soberania sobre a família. Imagina o susto que eu levei de encontrar isso num livro de direito administrativo. Mas tá legal. E aí você pensa, tá, em tese é uma ideia bacana, mas isso foi adotado pela nossa Constituição Federal e eu posso dizer para vocês com certeza absoluta que sim. Como? A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que o Estado não pode impedir nem interferir no funcionamento das associações. E a associação aqui não tem apenas o sentido lá do Código Civil de uma entidade privada sem fins lucrativos. A associação aqui tem um sentido muito mais genérico de qualquer grupo de pessoas. Existe uma coisa ainda muito pouco estudada no Brasil, e mesmo a nível global é muito difícil encontrar doutrina a respeito, que é o direito das associações, o direito à autonomia das associações, entre as quais a família. Então, qual é essa lógica toda quando a gente pega as esferas soberanas e o princípio da subsidiariedade? A lógica acaba sendo de muito bom senso. Qual é a relação fundamental do Estado com a família, ou pelo menos qual deve ser? Relação fundamental é de proteção.
O Estado deve proteger e deve apoiar a família. Ah, mas espera aí. O Estado pode intervir na família? Vamos pensar uma situação assim um pouco diferente. Digamos que um governante qualquer considera que a ingestão de carne é indispensável para o bom desenvolvimento das crianças. E aí tem uma família que é vegana e essa autoridade determina que elas percam a guarda porque isso aí vai acabar com a saúde da criança. Espera aí. Será que o Estado pode fazer isso? Pensando só no nosso bom senso. O que o nosso bom senso nos diz? Tá, o Estado pode intervir se a criança estiver desnutrida, passando fome, com risco à saúde, à vida, mas para decidir qual vai ser o cardápio da criança, não faz sentido esse tipo de intervenção. Então, você precisa da atuação estatal na família se a família não consegue cumprir as suas funções. Isso de acordo com critérios mínimos, básicos. Então, por exemplo, você tem programas estatais para moradia, mas só a partir até determinada renda. Por quê? Acima dessa renda, as famílias já dão conta de se virar. Da mesma forma, os programas assistenciais têm uma limitação de renda. Então, a regra aqui é muito simples. O que as famílias podem fazer, o Estado não pode fazer. Não pode haver essa intervenção do Estado na família se ela estiver cumprindo os seus propósitos. E isso aqui é fundamental. Será que o Estado pode interferir na educação que os pais dão aos filhos? E a resposta é, em regra, não. É como no exemplo da alimentação. Você tem tantas opções educacionais, tantas metodologias, tantas filosofias educacionais. Você tem desde Ivan Illich, que falava da desescolarização total da sociedade, até Paulo Freire, dizendo que a educação é um ato político. Você tem tantas opções, e opções contraditórias entre si, que se torna impossível que o Estado imponha de maneira razoável uma opção sobre as outras. Então, o Estado ele vai interferir na educação que os pais dão aos filhos somente em casos extremos em que estiver comprovado de forma assim indubitável que aquela criança não está tendo educação nenhuma. Então, a nossa Constituição Federal fala de que o poder público vai estabelecer conteúdos mínimos. Mas aí vamos pensar nessa história de bom senso. Se estabelece que as crianças devem estar alfabetizadas, digamos, aos 6 ou 7 anos de idade. Aí, se descobre, por exemplo, que um adolescente de 12 anos continua analfabeto, você tem um grave problema aí. E os pais podem ser, de alguma forma, responsabilizados. Justifica uma intervenção estatal. Mas, obedecidos esses parâmetros mínimos, a intervenção do Estado deve ser zero, nenhuma. E, Carlos, isso aí inclui uma coisa que a gente precisa discutir mais no Brasil, que se chama liberdade curricular. Porque, no final das contas, a gente resolveu fazer educação domiciliar não para trazer a escola para dentro de casa, tanto que o nome homeschool não é um nome muito bom, né? Que seria escola no lar. Não, a gente quer fazer algo substancialmente diferente. Então, a grande questão aqui é que nós temos essa autonomia garantida pela Constituição Federal, pelos tratados internacionais e por um corpo filosófico e, em certa medida, até teológico, muito robusto. Então,
as fundamentações para a defesa das famílias, da liberdade educacional das famílias, não foram feitas por nós, eu e você. Na verdade, nós somos o estilo assim, anões dos ombros de gigantes. A gente aproveitou toda a doutrina, toda a filosofia de séculos e séculos e falou assim, pessoal, vamos lembrar disso aqui? Vamos lembrar de algo que já era falado lá, já há 2000 anos? Então, talvez, cara, a nossa função seja exatamente essa, de lembrar as pessoas de uma coisa que, de certa forma, sempre foi óbvia. E eu termino dizendo o seguinte, a Constituição de 1937 dizia com todas as letras que a educação é direito natural dos pais. Então, nós não estamos falando de uma novidade, nós estamos falando de algo perene. É assim hoje, foi assim há 1000, 2000 anos atrás, e será assim até o final dos tempos, enquanto existir humanidade. Muito bom. Alexandre, enquanto você falava, me ocorreu aqui algo, só antes reforçando, né, que a atuação do Estado, então, realmente, com toda essa perspectiva, ela só se torna legítima em casos de negligência ou abuso. É a única Exatamente. hipótese Sim. de atuação estatal legítima. Mas, Uhum. à luz do que você estava falando, que, na verdade, é uma abordagem que está relacionada à compreensão da educação domiciliar como um direito negativo, dos direitos dos pais como direitos negativos, né, falando inclusive da abordagem da professora Melissa, mas me ocorreu aqui, me lembrei aqui que é uma análise que eu acabo fazendo no livro, que ela já vai dizer respeito, inclusive, às tentativas ou à ideia de regulamentação da educação domiciliar, e aí, quando você mencionou essa questão da liberdade curricular, me parece que isso é fundamental para nós termos em mente, né? Que é a tão controversa avaliação Uhum. da educação domiciliar, né? Porque como que você avalia diferentes possibilidades de abordagem a partir de uma perspectiva centralizadora? Né? Como que o Estado central, que normalmente tem uma única opção, pode avaliar diferentes abordagens? Fica evidente, só por uma questão filosófica, que uma avaliação em bases frequentes não tem como funcionar. Né? A própria avaliação ela precisa assumir uma perspectiva mais flexível. Mas o mais interessante aqui, e você como especialista em direito educacional pode falar com muito mais propriedade do que eu, o mais interessante aqui é que a própria LDB consagra essa possibilidade de avaliações flexíveis ou de um sistema escolar flexível, quando fala da escola não seriada, da escola em ciclos, né? Lá no artigo 23, no artigo Uhum. 32 da LDB. Então, Uhum. uma coisa que eu acabo... E aí é um argumento que eu uso, o direito positivo articulado a essa perspectiva filosófica do direito negativo à educação domiciliar, é que se as próprias escolas têm essa faculdade, essa possibilidade de se organizar de forma não seriada, de forma flexível, o que é claro, a gente sabe que na prática acaba não acontecendo em razão das dificuldades administrativas mesmo de se implementar uma Uhum. filosofia como essa no âmbito escolar. Não é por falta de vontade, muitas vezes, é por falta de possibilidades fáticas mesmo. Mas se as escolas não podem ser, se as escolas têm essa possibilidade, logo, as famílias educadoras também devem ter essa possibilidade. Né? Uhum. Se algo que você permite ao sistema escolar, você não pode não permitir às famílias. Algo que você não impõe ao sistema escolar, você não Uhum. pode impor às Perfeitamente. famílias. E é esse argumento analógico retirado do próprio direito positivo, da própria LDB, que então me faz afirmar que a única avaliação coerente, seja principiologicamente, seja legislativamente, para a educação domiciliar, seria uma avaliação em ciclos. Eu sei que essa é uma questão importante, porque volta e meia as iniciativas legislativas,
tentam articular uma avaliação em bases muito mais, de período muito mais curto do que esse, normalmente em bases anuais, né? Tentando reproduzir a lógica seriada da escola. O próprio ministro Barroso, naquela proposta de voto ativista que ele propôs, que no primeiro momento até a gente ficou bastante empolgado com aquilo, né? Ele propôs essa avaliação em caráter anual, né? Como aquela regulamentação mínima estabelecida pelo próprio Poder Judiciário, pelo Supremo. Como você vê especificamente essa situação, Alexandre? Olha, existe uma questão muito séria aí, com relação aos limites da avaliação educacional. Porque o que as avaliações avaliam na prática? Pense assim, nas provas que bimestralmente se tem nas escolas, o que elas avaliam? Vou falar para vocês de forma muito objetiva. As provas avaliam a retenção de informações a curto prazo. Tanto que o sujeito, se não tem interesse nenhum na matéria, estuda só para passar na prova e logo depois esquece. Todo mundo sabe que é assim. Então, é isso que é avaliado. Você conseguiu se lembrar do que estudou nos últimos 2 meses? Ótimo. O problema é o seguinte, nós não podemos confundir isso aí com educação. Porque educação é, por definição, algo permanente. Algo que te faz uma pessoa melhor. Então, se você aprende uma coisa e logo depois esquece, não houve processo educacional. E ainda você tem que se questionar o seguinte, aquilo que o estudante aprendeu foi útil para o desenvolvimento dele, mental, emocional, físico, social e espiritual? Se a resposta for não, também não houve educação. E aí é que vem o grande desafio, porque educação, no final das contas, é uma espécie de catalisador do desenvolvimento humano. Como é que você sabe que a educação está dando certo? É quando uma pessoa passa de uma etapa para outra no seu desenvolvimento. Agora, pensa como é que você vai fazer uma avaliação para falar sobre desenvolvimento ético de alguém. Porque existem fases já estabelecidas por Kohlberg, né, na psicanálise, assim, de desenvolvimento moral. Então, você tem desde aquela criança que só faz as coisas se for sob ameaça de castigo, e desde até aquele sábio que faz tudo de acordo com princípios universais. Tem várias fases, se eu não me engano, 12 fases. A pergunta é, como você vai avaliar isso aí? A gente avalia só o desenvolvimento cognitivo, não é? O intelectual, mental. Poxa, nem isso. Porque desenvolvimento cognitivo não é retenção de informação. O desenvolvimento cognitivo ele diz respeito a uma capacidade cada vez maior de processar, analisar e reelaborar as informações. Então, o desenvolvimento cognitivo não é simplesmente uma capacidade de armazenar informações. Isso o computador faz muito bem. É a capacidade exatamente de trabalhar essas informações. Então, você tem alguns questionamentos fundamentais a respeito de avaliação educacional que nunca foram, de fato, respondidos. E aí você pega a situação brasileira, que torna as coisas bem mais complicadas. Por quê? A situação brasileira é de uma centralização muito grande do currículo. E aqui eu estou falando especificamente da famosa BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. O pessoal adora dizer que a BNCC eu não quero usar porque tem doutrinação, tem isso, tem aquilo. Olha, não que eu tenha lido tudo, mas eu li um bom tanto da BNCC e é torturante ler aquela coisa, mas o que eu percebi? A questão não é doutrinação, isso deve dar, conteúdos mais doutrinários não deve dar 1% do total.
A questão, gente, é a extensão. Se vocês baixarem um arquivo em PDF da BNCC, dá 600 páginas. Nem as escolas conseguem dar conta da BNCC, Alexandre. Isso eu falo por contato de quem vive esse ambiente pedagógico escolar. E mais, caros, pela lei, a BNCC tem que corresponder só a 60% do currículo, o resto, os 40%, seriam definidos de forma local, até pela própria escola. Só que, na prática, esses 40% desaparecem. E a BNCC passa a ser todo o currículo. Até porque os livros didáticos doados às escolas são feitos de acordo com a BNCC. Então, você tem uma centralização curricular no Brasil que provavelmente é uma das maiores do mundo. Você veja, nos Estados Unidos mesmo, teve uma controvérsia gigantesca lá do Common Core, que era basicamente inglês e matemática, se eu não me engano. E não tinha essa profundidade que a BNCC tem. Porque lá você tem movimentos muito fortes em defesa da liberdade. Aqui, infelizmente, isso ainda falta. Então, se você reduz a liberdade educacional a zero, você está desrespeitando a autonomia das escolas e a autonomia dos pais. Então, a BNCC não pode ser de forma nenhuma um critério para avaliação. Até porque ela é inconstitucional. Inconstitucional por quê? A Constituição fala de conteúdos mínimos. Um documento de 600 páginas para o ensino fundamental é tudo menos mínimo. Parece conteúdos máximos. É verdade. Então, assim, essa questão dos ciclos que você trouxe, eu gostaria de colocar no contexto assim do princípio da isonomia. Ou seja, nós exigimos que a educação domiciliar seja vista como um direito e que seja vista como um direito a ser exercido em condições de igualdade. Perfeito, é isso mesmo. Ou seja, você não pode ter condições mais desfavoráveis pelo fato de educar seu filho em casa. É isso mesmo, é uma questão de isonomia. Uhum. Bom, Alexandre, eu estava tentado a perguntar para você aqui ainda sobre a gente chegar a falar um pouquinho sobre a Alemanha, mas acho que o horário está bastante avançado já. Não sei como é que você está aí. Encara uma conversa sobre a Alemanha ainda? A gente pode dar uma palhinha. Ótimo, porque a Alemanha ela tem todo esse histórico ligado a um governo totalitário lá na primeira metade do século passado. A proibição, a prática da educação domiciliar remonta ao Terceiro Reich, na Alemanha. Uhum. Isso já é sabido, é uma informação que muitas pessoas sabem. A própria professora Melissa lembrou isso na entrevista de segunda-feira. Mas o mais interessante a respeito da Alemanha, só para reforçar toda a interpretação a respeito dos tratados que você já fez, é o relatório da Missão Especial da ONU de 2006, no qual o relator especial, no frigir dos ovos é isso, né, considerou que a proibição da educação domiciliar existente na Alemanha constitui uma violação de direitos humanos, né, e assinalou uma recomendação ao governo alemão para que reconhecesse esse direito dos pais. O relator ele é expresso a dizer que chegou ao conhecimento deles pais que foram ameaçados, inclusive, de perder a guarda dos filhos por praticarem a educação domiciliar, e isso não é compatível com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que vai na linha de salvaguardar a crença dos pais e a liberdade de crença e a liberdade religiosa dos pais, né, da família, né, os pais exercendo essa tutoria e os pais exercendo esse cuidado, essa curatela, na verdade, né, dos seus filhos, quanto aos aspectos religiosos e morais. E isso, então, é estendido nessa compreensão do ser humano como um todo para os aspectos acadêmicos também, né? Essa situação da Alemanha, eu acho que ela é muito emblemática quando nós pensamos em termos de direitos humanos, exatamente por esse histórico, por ter sido a própria experiência da Alemanha que motivou as
a organização do Sistema Internacional de Proteção, a própria Declaração Universal, que você mencionou também. E nós temos e é interessante que nós temos essas questões ressoando ainda até hoje, né? Mas, apesar de um exemplo negativo, muitas pessoas mencionam, muitos detratores da educação domiciliar mencionam, mas a Alemanha, que é tão evoluída, proíbe a educação domiciliar, certo, mas o pessoal esquece de dizer que a própria ONU considera isso uma violação de direitos humanos. Ela fica a ONU fica limitada na sua atuação, em razão da dinâmica do próprio direito internacional, mas é importante a gente lembrar aquilo que você pontuou no começo. Essas normas internacionais aqui no Brasil têm força jurídica. Elas têm esse status de supralegalidade. Então, nós não podemos fazer vista grossa para isso. Nós temos que compreender que proibir a educação domiciliar no Brasil é uma violação de direitos humanos. O que você teria a nos dizer sobre a Alemanha ainda, Alexandre? Que eu sei que você tem uma vasta experiência no assunto, é sempre bom ouvir. Eu estive lá em 2012, na primeira conferência global de homeschooling, que foi em Berlim. E, Carlos, há um contexto histórico aí que é curioso, que no início do século XX, milhões de alemães de etnia alemã foram expulsos da Rússia, depois da União Soviética, e foram para a Alemanha. Boa parte deles eram batistas, da Igreja Batista. E eles faziam a educação domiciliar exatamente como uma objeção de consciência, por não concordar com a ideologia oficial do Estado. E como o nazismo precisava ter massas totalmente homogêneas, a educação domiciliar era algo para ser combatido. Então, no contexto do nazismo, essa proibição foi totalmente compreensível. Eu não digo justificável, mas compreensível. Agora, fica muito difícil de entender a manutenção desse tipo de norma, que a lei de 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, manutenção desse tipo de norma depois do fim do nazismo e depois de que a Alemanha se tornou uma referência internacional em direitos humanos. O Tribunal Constitucional Alemão talvez seja o mais importante do mundo na influência sobre a jurisprudência de outros países. Muito do que a gente estuda de direito constitucional hoje veio da Alemanha, da doutrina do pós-guerra. E o mais estranho é que quando esse assunto chegou lá no Tribunal Constitucional, e isso aí, sinceramente, eu não entendi o motivo desse tipo de posição, foi fundamentar a proibição da educação domiciliar na possibilidade de formação de sociedades paralelas. Era dizer assim, olha, se você educar os seus filhos em casa, eles vão virar uns esquisitões que vão se isolar do mundo e depois vão se juntar com outros esquisitões e vão fazer sei lá, uma sociedade alternativa e a gente tem que impedir isso. Aí você me desculpe, mas isso é muita viagem. É levar ao extremo aquele estereótipo de que a educação domiciliar não socializa. E aí você, de repente, estaria formando radicais, terroristas, por meio da educação domiciliar. Eu não discordo da opinião do Tribunal Constitucional Alemão, nem a nível jurídico, não, a nível factual mesmo. Assim, de que a posição deles não faz sentido. Mas, infelizmente, quando chegou na Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte disse que tem essa margem de discricionariedade. Mas, perceba, a Alemanha não é um exemplo, exatamente porque, nesse ponto, não conseguiu ultrapassar o passado nazista. Sim, perfeito. Bom, Alexandre, o que eu posso ainda dizer depois de toda essa aula, né? O pessoal, nos comentários aqui, temos comentários muito agradecidos mesmo, né? Eu não vou ler todos, mas um retorno muito positivo aqui. Eu
gostaria de pedir para encerrar que você pontue alguma coisa que ache ainda que precisa ser pontuada. Eu também fiquei curioso sobre o seu livro, então vou pedir que você fale um pouquinho mais com detalhes sobre ele. Vai tocar em educação domiciliar ou não é o ponto central do livro, pelo que eu entendi, né? Sobre direito à educação Uhum. de forma mais ampla, né? Mas vai ter lá um capítulo, um tópico sobre educação domiciliar, como é que é? Fala um pouquinho mais Sim, para o sim. pessoal aí, Ok, diga para nós aí que acho que todo mundo ficou curioso assim como eu. tá certo. Assim, minha última mensagem aqui para o público é que eu tenho como missão de vida banalizar a educação domiciliar, e no bom sentido. Ou Muito seja, bom. isso aí tem que ser visto como uma opção cotidiana das famílias, uma opção privada. Isso não deve ser causa de controvérsia. Deve ser daquele nível assim, que você pergunta para alguém na rua, ah, você é a favor da educação domiciliar? Aí ele vai dizer, para minha família não, mas se fulano quiser fazer, o problema é dele. Então, isso deveria ser uma coisa muito mais simples. Para quem conhece, é muito simples essa questão. Nesse mestrado nos Estados Unidos, o professor de constitucional, eu fui conversar sobre educação domiciliar, e ele perguntou assim, e aí, o que você acha do assunto? Eu falei, eu tenho umas reservas, mas não vale mais a pena discutir o assunto aqui, já virou mainstream, já virou lugar comum. É esse nível que a gente precisa chegar no Brasil. E o seu livro é um passo importante para isso. Com relação à minha obra, que vai sair daqui a 1 ou 2 meses, o que aconteceu, Carlos? Quando eu resolvi escrever as minhas conclusões sobre o direito à educação domiciliar, no livro que foi lançado em 2017, eu fiquei assustado com a falta de doutrina no Brasil sobre direito educacional. Então, não tem nenhum manual em edição, tem pouquíssimas obras esparsas, e para escrever esse livro do Direito à Educação Domiciliar, eu tive que criar bastante doutrina, eu tive que trazer muita doutrina estrangeira para cá, e eu coloquei para mim a seguinte missão: eu acho que agora é o momento de ampliar um pouco a abrangência e falar não apenas de educação domiciliar, mas de educação em geral, porque a nossa missão aqui acaba sendo o seguinte: olha, eu estou aqui fornecendo a munição para as famílias nessa luta. E muitas vezes o que falta para a família vencer no judiciário é uma boa fundamentação jurídica. Que, nossa, isso já aconteceu tantas vezes, de chegar e ter uma questão que uma família me traz e eu ver que ninguém nunca escreveu sobre isso, e às vezes é simplesmente isso que falta, uma doutrina que seja acessível, e essa é a missão do livro. É uma introdução ao direito da educação. Mas aí você tem as bases para a liberdade educacional, para a autonomia da família, para a educação domiciliar. Está tudo E interligado, né? exatamente, porque tudo faz parte de uma grande estrutura. Quando a gente fala de educação domiciliar, não é algo isolado da educação em geral, não é um fenômeno estranho. Pelo contrário, existe essa integração total. E é isso que eu busquei mostrar nesse livro, que o meu sonho, meu desejo é que possa ser utilizado para a defesa das famílias. Muito bom. Tenho certeza que o pessoal já está ansioso pela estreia e pelo lançamento. Alexandre, então eu vou pedir só que você, caso queira complementar com mais alguma coisa ainda, fique à vontade, mas se não, deixe sua mensagem final aí para as famílias educadoras brasileiras que sempre têm tanta satisfação em te ouvir, e hoje eu fiz parte aí, compartilhei dessa satisfação como interlocutor. Mas deixe sua mensagem final e com isso a gente encerra já, agradecendo aí por quase 1 hora e meia aí. Essa conversa Durou passou o voando o bate-papo. tempo. Passou voando, a gente se É, diverte nessas coisas. é, É, famílias, o futuro pertence a nós. Inevitavelmente, nós venceremos essa batalha. E por quê?
porque a vitória sempre vem para os obstinados. E nós estamos falando das nossas famílias, das nossas crianças. E para isso nós somos obstinados, obsessivos. E não vamos parar. E está chegando um ponto na nossa sociedade, inclusive no meio político e jurídico, tem várias pessoas abrindo os olhos e falando assim, eu não gosto desse negócio de educação domiciliar, mas vamos deixar para não encherem o saco? Então, essa é a nossa vitória, porque nós estamos num compromisso com as nossas famílias, um compromisso com a eternidade, e os políticos passam, os juízes passam, os promotores passam, a família não vai passar. E nós estamos, pouco a pouco, vencendo. No Rio Grande do Sul, tivemos um projeto de lei que quase passou, se não fosse por um lobby muito forte feito pelo governador contra, que acabou vetando. Mas no Paraná, o governador está para sancionar, a gente tem projeto de lei tramitando em vários estados, e nós vamos conseguir, nós vamos garantir a nossa liberdade. Obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Gente, chegamos no final dessa nossa semana de lives. O link para o livro está na descrição dos vídeos. Hoje, se eu não me engano, aí, o último dia dessa promoção de lançamento que o pessoal da editora fez. Muito obrigado ao Alexandre. Deixo aqui, de novo, minhas palavras de agradecimento a todos os demais participantes. E lembrando que a editora, então, está programada para começar a remeter o livro a partir do dia 1º de outubro. Então, quem comprar hoje, aproveitando a promoção, já vai ter o livro remetido a partir de amanhã, tá certo? Mas com isso a gente realmente encerra. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado. Todo mundo que deixou mensagens aí no chat. Um grande abraço para todos. A semana está terminando. Um bom fim de semana para todos. E só temos aí a aguardar essa... nós não estamos apenas esperando que o nosso direito seja reconhecido, né? Mas vamos ficar muito felizes quando isso acontecer em bases adequadas também, isso é muito importante a gente enfatizar, mas precisamos realmente imprimir na sociedade essa consciência de que as famílias educadoras, os pais estão fazendo exatamente aquilo que se espera delas, estão cumprindo com o seu dever enquanto pais e não podem, de forma nenhuma, por qualquer meio, seja uma lei, seja uma decisão judicial, serem impedidas disso. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado e a todos.